Eu começo hoje parabenizando você pela escolha de estar aqui no programa Escola Bíblica. Tantas opções, mas você escolheu estar aí, então não saia. Vamos assistir juntos mais esse programa que é um estudo da Palavra de Deus. Essa semana nós estamos falando sobre o amor de Deus e sobre a justiça dele também. Deus um dia irá julgar toda a humanidade. A gente vai entender hoje um pouquinho mais esse processo do julgamento de Deus para com você, comigo e todas as pessoas desse mundo também. Então hoje nós vamos entender um pouquinho mais acerca de alguns temas, alguns pontos importantes aqui. Quando será o juízo de Deus? Como será? A graça de Deus, a lei, o que tem a ver com a justiça, o julgamento também. A partir de agora, bem rapidamente, a gente vai para o intervalo, na sequência eu volto ao vivo com você. Enquanto a gente passa rapidinho o intervalo, faz o seguinte, menciona para alguém, compartilha pelas redes sociais, convide alguém para acompanhar esse programa ao vivo. Escola Bíblica, volta já já. Começamos com você o Escola Bíblica, hoje 14 de julho, ao vivo aqui na Novo Tempo. Para você que acompanha também a reprise de madrugada, 4 da manhã, acordou cedinho ou 12h30, sempre no dia seguinte do ao vivo. Mas para você que está ao vivo com a gente, é fácil você participar também. E basta você entrar em contato com a gente pelas redes sociais. E por falar nisso, eu vou começar hoje de uma maneira diferente, com uma enquete para você, com uma pergunta para você que está acompanhando a gente. Já que a gente vai falar sobre juízo, estamos falando sobre juízo essa semana, eu começo com uma pergunta. Quando você ouve a palavra juízo, e a gente está falando sobre o juízo final, né? Depois que encerrar tudo nesse mundo, a história desse mundo, o que vem à sua mente, qual a palavra que vem à sua mente quando você ouve a palavra juízo? Então, vou dar 4 opções para você. Medo, esperança, justiça ou paz? O que vem à sua mente quando você ouve essa palavra juízo? Tá bom? Se você entrar na nossa rede social, no Instagram, no Stories do Instagram, tem ali as opções. Clique na opção que você acha, tá? É simplesmente a gente quer ouvir a sua opinião, tá bom? Ou pode entrar em qualquer rede social, no Facebook, diga a sua opinião, o que vem à sua mente quando você ouve a palavra juízo, juízo final, né? Vem esperança, vem medo, receio, seja o que for. Então, as 4 opções você pode conferir ali no Stories do programa Escola Bíblica. E além disso, você pode acompanhar o nosso estudo aí do seu lado, no celular, no computador, enquanto você assiste o programa também, você tem a possibilidade de estudar e anotar, fazer suas anotações aí entrando no site biblia.com.br, e a Novo Tempo sempre oferece materiais. E nessa temporada, o nosso estudo é o Descobertas Bíblicas. Você entra nesse site, vai estar o estudo ali, o banner, a capa da revista do estudo. Você clica em cima, Descobertas Bíblicas, é gratuito e você pode baixar e ter esse material aí junto com você, 24 horas em qualquer lugar, para você estudar, rever, relembrar. E esse é o ponto que a gente apresenta para você, ok? Daqui a pouquinho a gente vai dar o resultado da enquete, a opinião de algumas pessoas também, mas o tema de hoje é muito importante e a gente vai seguir para ele já aguardando a sua participação também. Vamos primeiro abrir o nosso coração, como fazemos todas as vezes que abrimos a Bíblia, para que Deus nos oriente, nos dê o conhecimento que Ele espera de cada um de nós. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez por essa oportunidade de abrirmos a Tua Palavra. Tantos lugares do mundo não têm essa oportunidade. E se nós temos, nos ajude a não só aproveitarmos, mas vivermos essa esperança que está diante de nós. Colocamos, mais uma vez, esse programa, cada telespectador e cada família em Tuas mãos. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu agradeço a você que tem estado com a gente aqui de uma maneira muito especial, pedindo também por amigos, familiares, fazendo os seus pedidos de oração, e a gente se sente muito feliz com isso.
Que Deus abençoe você, que nesse momento difícil que a gente está vivendo da pandemia, que eu acredito que a gente está do meio para frente aí, né? Daqui para frente possivelmente as coisas possam melhorar, assim eu acredito, Deus está à frente e que você se sinta cada vez mais abraçado e acolhido por Deus. Ao longo da semana, como eu mencionei, nós vamos estudar e esclarecer para você que o juízo é uma boa notícia e não uma má notícia, né? Então você vai respondendo aí se para você num primeiro momento representa ou lembra uma má notícia ou uma boa notícia. Pense nisso, mas pense no juízo de uma maneira positiva na sua vida. Nós falamos ontem, para a gente introduzir a questão do juízo, que a salvação é pela graça, ok? Isso a gente já mencionou, semana passada falamos sobre Cristo, nosso Salvador. E essa semana o tema é esse que você vai ver na tela comigo aqui, tá? Para a gente ser bem específico no tema. O juízo de Cristo e seu perdão. Então, quando a gente fala de juízo, a gente fala também de perdão. Isso tem que ficar claro na nossa mente. Ontem nós mencionamos sobre a Constituição brasileira, que é a norma principal que tem a base para todas as leis aqui no Brasil. E nós falamos que Deus tem também a sua Constituição. E a Constituição de Deus, que é o conjunto de normas que regem o universo, Deus tem um conjunto de regras e normas que regem o universo, ele é cheio de leis, a gente sabe disso, né? O sol está lá em determinado momento, a lua também, as estrelas, né? Tudo isso. E a principal característica, a Constituição de Deus é o amor, que é a expressão do caráter de Deus. Lembra que você acompanhou comigo isso ontem? Se você está assistindo hoje, essa é a base de Deus, da lei de Deus é o amor. E é interessante a gente entender algumas coisinhas aqui para a gente chegar na questão do juízo de fato hoje. Quando alguém ama, essa pessoa está recebendo de fato o relacionamento com Deus. O amor o fruto do Espírito, ele vem a partir do amor, né? Quando a pessoa se converte, ela entrega o coração para Jesus, ela passa a ter o amor de Deus no coração. E o fruto, na verdade, a palavra é um singular, o fruto do Espírito, é como se fosse, imagine comigo aqui, uma mexerica, né? A gente está nessa época aí de tangerina, não sei como, bergamota, pocã, não sei como é que você chama. Ela é um único fruto, mas ela tem vários gomos. O fruto do Espírito é o que nós recebemos de Deus através do Espírito Santo quando nós nos convertemos. Mas ele tem vários gomos. O fruto do Espírito é amor, misericórdia, perdão, e aí vai. O amor também tem a ver com a lei de Deus. Por quê? Porque se nós amamos, nós vamos fazer o melhor para Deus e para as pessoas. Essa não é a essência da lei, não é isso que a Bíblia diz no Novo Testamento, que o resumo da lei é o amor a Deus e às pessoas. Então, a obediência, ela é um fruto da graça, ela não é legalismo, né? Quando a gente só pensa na lei, a gente é legalista, mas quando a gente observa a lei de Deus, por obediência, como um fruto da graça de Deus, do perdão de Deus, como um resultado, aí sim a gente está no caminho certo. É isso que é importante a gente entender. Para a gente entender o juízo de Deus, a gente tem que entender o seguinte, que sempre que Deus coloca normas, leis e regras, é para o nosso bem. Por mais que muitas vezes a sociedade hoje seja uma sociedade que é repulsiva à questão de normas, de regras e leis, né? A pessoa, não, norma não, lei não, regra não. Mas não adianta, uma sociedade sem regras, ela morre, ela se autodestrói. E Deus, pelo amor dele, ele colocou algumas normas que não salvam, mas que protegem o ser humano. Agora, vamos pensar num ponto aqui. Como é que o universo saberá que nós aceitamos Jesus ou não? Como é que as pessoas, como é que os anjos saberão se de fato eu entreguei meu coração a Jesus? Está aí a pergunta para você. E a resposta se encontra em Apocalipse 20, verso 12, e aí é um ponto interessante sobre o juízo. Olha que interessante esse verso aqui. Diz assim: e vi os mortos, grandes e pequenos, então todo tipo de pessoa, que estavam diante de Deus, abriram-se os livros, então livros foram abertos, e abriu-se outro livro,
que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Olha que interessante aqui. Ninguém lê o coração de ninguém. Então, o que Deus fez? Já que a gente não consegue ler o coração de ninguém, como que as pessoas saberão? Como é que eu vou saber se de fato aquela pessoa que eu tanto amo, ela não vai ser salva? Por quê? Será que Deus está sendo justo? Deus está sendo injusto? A Bíblia diz assim que existirão 2 livros, o livro da vida e um outro livro também das obras más. E tudo que nós fazemos está sendo registrado nesses livros, todas as coisas. Então, nenhuma sentença de Deus vai ser parcial, vai ser injusta, vai ser arbitrária. E pensa numa coisa aqui, quando a gente fala em julgamento de Deus, o julgamento é diferente de condenação. Todos nós seremos julgados, mas nem todos serão condenados. Uma coisa é eu participar como réu, né? Eu fui acusado de alguma coisa, daí eu chego diante do juiz, eu posso ser condenado, ou eu posso ser liberto, ou eu posso ser não condenado, né? Tudo vai depender do quanto eu entreguei o meu coração a Jesus, e as obras que estarão escritas nesse livro, elas demonstrarão para o universo se eu realmente aceitei a Jesus. E quais são as obras? As obras são baseadas no quê? Na lei de Deus. Após o intervalo, a gente vai falar um pouco sobre a justiça de Deus hoje. Mas antes eu queria explicar uma coisa para você. Pense comigo. Se uma pessoa é boa, olha como é que a lei de Deus ela é muito mais ampla do que a gente imagina. Mas ninguém é perfeito para realizar perfeitamente a lei. E aí entra Jesus. A gente vai entender isso depois do intervalo. Mas olha só, pense comigo. Se você sabe que no estado de São Paulo, no estado de Goiás, no estado de Espírito Santo, está faltando água. Tem gente que não tem água para beber. E eu entro debaixo do meu chuveiro, fico 2 horas no chuveiro. Isso mostra que eu amo as pessoas? Não está na Bíblia isso. Mas isto mostra que eu estou pensando só em quem? Em mim. Se eu vejo uma pessoa na rua vendendo um pão, ou vendendo um produto para alimentar os filhos em casa, e ela não tem dinheiro, e eu tenho dinheiro de sobra e vivo esbanjando, gastando à toa dinheiro, isso mostra que eu amo as pessoas? Não. São as obras que demonstrarão se eu amo a Deus. E aí entra os 10 mandamentos também. Se eu adultero, eu não amo a pessoa. Eu não estou demonstrando na prática. E aí os 10 mandamentos. Lembra-te do dia do sábado, também, vamos falar aqui, não estou falando sobre o sábado hoje, mas os 10 mandamentos. Se eu amo a Deus, eu vou ter um dia que Ele pediu, reserve esse dia para mim. Porque é o dia que eu preparei para você estar comigo. Se eu amo a Deus, eu vou colocar Ele em primeiro lugar. Agora, é claro, nós não somos perfeitos e vamos errar. E daí entra um aspecto muito importante da justiça de Deus. Mas antes eu quero ler Eclesiastes 12, verso 14, a gente vai para o intervalo e a gente vai falar um pouco sobre a graça de Deus diante da justiça. Eclesiastes 12, 14 diz assim: porque Deus há de trazer juízo a toda obra, ou a juízo toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Um dia Deus vai mostrar para quem, a gente vai entender, o que a gente fez, e o que a gente fez, ou o que a gente faz hoje, não quer dizer que eu tenho que fazer coisas para ser salvo, não é isso. Mas o que eu faço mostra se eu realmente tenho Jesus no meu coração e amo as pessoas como eu mesmo. Um rápido intervalo, na sequência a gente vai entender a graça de Jesus diante do juízo e o juízo também. A gente volta já.
De volta com o programa Escola Bíblica, junto com você aqui, estudando essa semana sobre o juízo de Cristo e seu perdão também. Quando a gente fala de juízo, a gente tem que falar também de perdão. Muitas pessoas fizeram contato com a gente aqui. Hoje, eu, felizmente pelo tempo, não vou mandar os abraços especificamente, mas eu quero mencionar as pessoas que participaram aqui. 60% das pessoas, no começo do programa, eu fiz a seguinte pergunta: quando você ouve a palavra juízo, o que vem à sua mente? Se quiser responder agora, pode responder ainda, tá? Nas redes sociais aí. Medo, esperança, justiça ou paz? Essas pessoas responderam pelo stories do Instagram do Escola Bíblica. 60% das pessoas disseram que justiça vem à mente delas. Depois, a segunda maior número de pessoas foi esperança, depois medo e, por fim, paz. Então, a maioria das pessoas acha que justiça é o que mais vem, né? Nesse mundo de injustiça, né? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Diz a palavra de Deus para cada um de nós: um dia Deus fará justiça. Agora, nós estamos falando sobre onde estarão escritos os nossos atos, as nossas atuações, ou, de fato, as nossas obras, para que Deus olhe e mostre por que é que algumas pessoas foram salvas ou não. Êxodo 32, verso 33, diz assim: respondeu o Senhor a Moisés: riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. Então existe um livro, nós lemos ali, o livro da vida, que os anjos anotam todas as nossas boas obras. E existe um segundo livro, as nossas obras más também. Daniel 12, verso 1, reforça essa ideia. E naquele tempo se levantará Miguel, o grande príncipe, que se levanta a favor dos filhos do teu povo. E haverá um tempo de angústia, qual nunca houve, desde que houve nação até aquele tempo. Mas naquele tempo livrar-se-á o teu povo, todo aquele que for achado escrito no livro. Todo aquele que tiver o nome escrito no livro da vida, ele será salvo. Agora chega uma pergunta, duas perguntas, uma para você pensar. Pastor, então está todo mundo perdido, porque quem que pode guardar perfeitamente a lei? Você deu exemplo, pastor, que a gente está infringindo a falta de amor se a gente vê alguém passando fome e a gente estiver abusando. Então, se for assim, ninguém vai ser salvo. Porque ninguém consegue guardar perfeitamente a lei. Quem que consegue viver plenamente, pecador como nós somos? Né? É uma pergunta para a gente pensar, e muita gente questiona isso. Pastor, é impossível guardar a lei. A lei foi abolida. E nós falamos ontem que, de fato, a lei não foi, né? Ela é a norma de conduta para o julgamento de Deus. Ok? E vem uma pergunta para a gente responder isso. Pergunta número 2 do Guia de Estudos, tá? No Guia de Estudos 13, capítulo 13, a pergunta 2. O que Jesus oferece em troca da nossa vida de pecado? Aí é um ponto bonito para nós. Nós somos pecadores, a gente não consegue. Se olhar friamente, no juízo de Deus, está todo mundo perdido. Mas olha o que diz 2 Coríntios 5, 21. Aquele que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Então vamos entender aqui esse texto e a resposta para essa pergunta. O que Deus oferece para nós? Assim como os nossos pecados foram imputados em Cristo, e essa palavra é um termo bíblico, né? Imputado, é como se fosse o autor, assim como se Jesus fosse o autor dos nossos pecados, porque os nossos pecados foram lançados sobre Jesus, a justiça dele foi imputada em nós. Então vamos imaginar uma cena. Quando Jesus olhar para você, você aceitou Jesus, mas você é um pecador, eu sou um pecador. O Pai vai olhar para você. Se ele olhar para mim, o pecador Fábio, ele vai ver somente alguém que merece a morte. A justiça é a morte. Mas quando ele olha em mim e em você, e ele vê Cristo Jesus na sua vida, a troca que Jesus fez, e ele vê Jesus em você, a justiça de Jesus, aquele que não merecia, ele vai salvar você. Por quê?
porque você merece, porque eu mereço, não. Porque a justiça de Cristo está em mim. Ninguém é perfeito nesse mundo. A gente tem que procurar fazer aquilo que Deus espera de nós. Mas o que vai nos salvar é a justiça de Cristo em nós. No juízo, serão salvos aqueles que tiverem Jesus, aqueles que aceitaram a justiça de Cristo, do Cordeiro imolado, morto, que não tinha pecado nenhum e que trocou conosco. Cumprindo a justiça, Jesus morreu para pagar os nossos pecados, né? Jesus já morreu para pagar os nossos pecados e nós vamos viver pela graça de Cristo Jesus. Essa é a mensagem do juízo. Por isso que, quando a gente fala em juízo, a gente tem que pensar no perdão de Deus. Quem aceitou Jesus, ele não tem por que ter medo, não tem por que ter receio. Ele tem que entender o seguinte, que Jesus ele já pagou o preço. E nós podemos não nos achar por isso. Tem muita gente que tem a linha perfeccionista, né? Hoje o inimigo não vence nenhuma batalha mais contra mim, porque eu aceitei Jesus. O inimigo muitas vezes vai nos derrotar em alguns aspectos, mas se ele nos derrotar, Deus nos levanta. E daí nós pedimos perdão e a justiça de Cristo é apresentada diante do Pai. Uma pergunta para a gente pensar aqui. O que mais o Antigo Testamento tem a revelar sobre o juízo? Vamos tentar falar um pouco sobre isso ainda hoje? Olha, o Antigo Testamento fala que existem 3 principais fases do juízo. E aí a gente vai começar a falar. Hoje eu quero tentar falar sobre a primeira fase. Então, olha só, o juízo de Deus na Bíblia, quando a gente fala em juízo, ele vai ter 3 fases, tá? 3 fases. Uma fase é antes da volta de Jesus. Outra vai ser durante o milênio, que nós já estudamos em outro momento. E a outra fase depois do milênio. E nós vamos mencionar essa semana sobre o juízo de Deus nessas fases. Já que a gente está falando sobre o juízo, é importante a gente entender as fases do juízo, tá? Hoje, a gente vai falar sobre a primeira fase, bem rapidamente, e eu quero ler para você Daniel, capítulo 7, 9 a 13, tá bom? Continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e o ancião de dias se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, suas rodas eram fogo ardente, um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares e milhares o serviam, e miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Olha, um tribunal de justiça e os livros abertos. Depois de uma profecia de animais de Daniel, capítulo 6, aparece o capítulo 7 que a gente leu. Então, aparecem os reinos no capítulo 6, os animais representam reinos. E depois no capítulo 7 diz assim que Deus colocará um limite na atuação de cada nação da terra. Vai colocar um limite e naquele momento Deus vai julgar. Quando a gente lê aqui nesse texto o ancião de dias é Deus, o próprio Deus. E Deus se apresenta para julgar. E quando nós lemos milhares de milhares ou miríades de miríades, são os anjos que desempenham uma parte importante do juízo, tanto como ministros quanto como testemunhas. Amanhã a gente vai falar um pouquinho, começar introduzindo que os anjos, naquele momento, Deus vai mostrar para os anjos e revelar primeiro para o universo e para os anjos e mostrar através dos livros os nossos atos, as nossas obras. Porque Deus não quer deixar uma dúvida na mente de ninguém do universo, se nós fomos fiéis a Ele ou se nós não fomos fiéis a Ele. E nós vamos falar um pouquinho amanhã sobre essa primeira fase do juízo, depois a segunda fase do juízo, que é importante nós entendermos esse estudo na Bíblia. Que Deus te abençoe, que você entenda. Não se esqueça de uma coisa, Deus um dia vai nos julgar, mas o importante é que hoje, você e eu somos salvos,
pela graça de Cristo Jesus. Apenas pela graça de Cristo Jesus. Vamos orar a Ele? Que Deus nos abençoe. Senhor, muito obrigado pelo estudo de hoje. Muito obrigado por entendermos que a justiça é algo que é do Teu caráter, como o amor também. Nos ajude a olharmos para o juízo com esperança, na certeza de que o Senhor já venceu e já batalhou por nós. Entregamos a nossa vida nas Tuas mãos e te pedimos, continue conosco e continue nos ensinando a Tua palavra, abrindo a nossa mente para a compreensão e nos ajude a vivermos cada mensagem que o Senhor tem para nós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Amanhã eu espero você no programa Escola Bíblica ao vivo, às 8h30 da noite. Que Deus te abençoe e até lá. Tchau, tchau.